uma construção histórica. O que quero falar hoje é algo muito sério, verdadeiro, verificável, comprovável. Você mesmo pode provar que existe apenas olhando ao seu redor, porque o que vou falar hoje está em toda parte, mas muita gente passa despercebido. Isso que quero falar interfere em toda a nossa realidade, em como lidamos com as pessoas ao nosso redor, em como aprendemos e como ensinamos, em nosso trabalho, nosso lazer, em nosso entretenimento. Na realidade, interfere em como a própria sociedade funciona. Mas antes que possamos nomear essa coisa estranha, precisamos saber o que ela é. E como alguém que encontra algo novo e completamente diferente de tudo o que já viu, devemos analisar suas características, como se move, como funciona, como chegou até aqui, etc. Antes, quando vivíamos como os índios, sem a organização que temos hoje, precisamos ir inventando coisas novas, criando regras e sistemas que organizassem nossa vida em comunidade. E isso evoluiu até o mundo como conhecemos hoje. Mas é claro que cada coisa que o ser humano inventava, cada regra que ele criava e cada sistema que ele desenvolvia para facilitar a vida, era pensado somente para aquela situação e para aquele momento. Ninguém pensava nem que aquilo duraria por muito tempo e atravessaria séculos e até milênios, e ninguém refletia sobre quais seriam as consequências a longo prazo. Obviamente, cada passo nessa evolução nos trouxe resultados bons e ruins, assim como é tudo na vida. E podemos afirmar que os resultados bons são na realidade a maioria. É só vermos que com o passar do tempo a sociedade tende a melhorar. É inegável que nosso mundo é melhor hoje do que já foi séculos atrás. É disso que eu falo no curso de formação social. Quando criamos novas coisas, novas regras, novos sistemas para tornar o mundo mais estruturado, mais sociável, mais complexo e ao mesmo tempo mais fácil de se entender, aplicamos aquilo na realidade daquele momento. Acontece que muitos dos problemas que o mundo enfrenta hoje e dos que ele pode enfrentar num futuro próximo estão intimamente ligados ao fato de aplicarmos tais progressos ao momento atual, sem refletirmos exatamente a longo prazo quais seriam os impactos. Resumindo, muitos dos problemas, seja sociais, ambientais, culturais, que o mundo passa, estão relacionados ao próprio progresso que tivemos. Eles surgiram em algum momento durante por uma falta de atenção, organização e mesmo de responsabilidade de nós mesmos em cuidar de como estávamos evoluindo. Por outro lado, tudo que vivemos, aprendemos, ensinamos e utilizamos tem seu impacto em nossa visão do mundo. De forma coletiva é o que chamamos de cultura. A cultura que consumimos e em que vivemos está grandemente influenciada pela forma como esse progresso ocorreu. Isso porque ele não afetou somente a forma como o mundo é no sentido material, financeiro, político, etc., mas afetou também a forma como o mundo é culturalmente e como enxergamos o mundo e lidamos com ele. A competição, por exemplo, tem sido a base de nossa sociedade. Competimos para conquistar a parceira ou parceiro mais bonito. Competimos para ter os bens de marca. Competimos pelo emprego mais prestigiado. Competimos para ostentar um padrão de vida superior aos que estão ao nosso redor. Competimos em tudo em nossa vida, mas principalmente competimos pelo dinheiro. A competição, obviamente em suas doses adequadas, é saudável e se traduz em dinâmica e progresso, e doses, digamos, desreguladas, exageradas, é inclusive uma inimiga do progresso. Os entes tendem a se destruir mutuamente e a interferir negativamente um no progresso do outro, sucumbindo o ambiente à anarquia, ao caos e ao atraso, e isso é facilmente verificável. Por exemplo, numa empresa onde os funcionários são estimulados a demonstrar uma certa dedicação, eles tendem a competir de forma sadia e mesmo colaborarem quando necessário, buscando ganhar extras e recompensas financeiras, ou mesmo folgas em determinados dias. Mas quando eles são colocados num ambiente onde sua carreira depende dessa competição, eles tendem a se enxergar como inimigos, sabotarem-se mutuamente e mesmo a fraudar números e agir em prejuízo da empresa. É possível transferir esse tipo de exemplo para diversos setores da vida humana, demonstrando como a competição tende a extrapolar seus limites e colocar os seres humanos uns contra os outros. A competição se tornou a base da sociedade, como é possível ver pela lista de exemplos dados anteriormente. E sendo ela a base, nós estamos sujeitos a transitar entre o estado em que competimos, de forma sadia, ao estado de competição destrutiva. Na competição sadia, estamos buscando nosso progresso, buscando um bom emprego que ao mesmo tempo nos dê certo luxo de vida,
conforto para nossa família e tempo livre para aproveitar com as pessoas que amamos, tendo bens de qualidade e valor necessários, onde usufruir com eles. Mas transitamos para a competição destrutiva, o momento em que ter ou não ter já não faz diferença, pois se não temos, tentamos sabotar o outro para ter. Se já temos, tentamos sabotar o outro para subir ainda mais alto. Daí surgem os poderosos. Estou falando de homens que aproveitaram oportunidades que outros não tiveram para ganhar vantagem nessa competição, até subir tão alto que ostentaram um padrão de vida superior ao da maioria de toda a sociedade, e com isso passaram a influenciar no jogo, o famoso quem tem manda. E com o poder de influenciar no jogo, passaram a influenciar a sociedade para que ela fosse cada vez mais competitiva, pois é nesse ambiente que as oportunidades que só eles tiveram servem de vantagem. É nesse ambiente que eles conseguem subir mais e mais e mais. E essa influência se torna tão profunda que algumas pessoas passam a perder sua essência, sua qualidade humana. E ninguém venha me dizer que isso é exagero. Se fosse exagero, Deus não teria de mandar profetas virem até aqui para dar a própria vida, clamando a nós que amemos uns aos outros. Esse ambiente de competição cega, sabotagem, falta de calor humano, empatia e da compreensão que leve as pessoas a cooperar, vem nos fazendo enxergar um mundo que não existe. Estamos enxergando as coisas com a lente de um sistema que não é real e que está em toda parte, que interfere em como lidamos com as pessoas ao nosso redor, nas escolhas do nosso entretenimento, em nosso lazer, em nossas preferências pessoais, em nossos hábitos. É disso que eu estava falando no início e que no curso de formação social eu nomeei como a cultura da iniquidade. A iniquidade é um conceito moral. Ela está presente nas Escrituras para definir o pecado em geral. Mas a iniquidade se refere à ausência de equidade, uma diferença no trato com as pessoas. O que a Bíblia chama de fazer acepção de pessoas, ou seja, não ser justo. Aliás, note que as Escrituras tendem a conclamar o homem mais vezes a ser justo do que a ser bom. Isso porque uma pessoa pode acreditar ser boa, sem ser justa, enquanto o justo é inerentemente uma pessoa boa. Sendo a iniquidade a ausência de equidade, o ser humano justo que busca a equidade é aquele que se incomoda com as injustiças, com as desigualdades, com a mentira em geral. Ele busca não somente igualdade entre os homens, pois a igualdade ignora a diferença entre o fraco e o forte e concede oportunidades iguais. A equidade, por outro lado, reconhece as injustiças e concede mais ao fraco e menos ao forte, para que somente assim possam caminhar com a mesma força. Obviamente, há diversidade que não é desigualdade. Por exemplo, os súditos não devem ter o mesmo poder que o rei, mas também não devem ter a mesma responsabilidade que ele. Assim como em toda a natureza e em toda a criação divina, é na diversidade que surge a beleza, na magnitude das cores num campo e na infinitude dos cânticos dos pássaros numa floresta, que vemos a perfeição, a cada um o seu dom e a cada um sua tarefa para com ele. Assim como há aqueles que surgem para lutar, transformar, há aqueles que surgem para produzir o alimento que nos sustenta, e há ainda aqueles que surgem para trazer alegria às nossas vidas com suas obras de arte, músicas e narrações criativas. A cada um seu dom e a cada um sua tarefa para com ele. Nem todos precisam empunhar a espada e lutar contra a injustiça, pois para tal teria de abandonar sua tarefa. E sua tarefa, mesmo sendo uma entre muitas, é essencial e sem ela nosso mundo não funciona. Nessa diversidade que traduz a perfeição, não podemos aceitar que em nossas tarefas enxerguemos um mundo ilusório, onde a injustiça é natural, onde a exploração e a opressão são cotidianas e aceitáveis. Tais coisas devem gerar um pequeno incômodo em nossos corações, e nos corações daqueles que têm o dom de lutar, de transformar e defender a sociedade, tal incômodo deve converter-se em indignação e vontade de combate. Indignação sadia, indignação que faz cálculo de ação, não fúria animalesca e cega. Indignação de honra e bravura. Pois quando nós nos vermos um dia num mundo melhor do que o que tínhamos antes, é a estas pessoas que devemos honrar, lembrar e agradecer. Porque enquanto estávamos mantendo o mundo de pé em nossa tarefa indispensável adequada ao nosso dom, eles estavam garantindo que o mundo sempre continue de pé com o dom que a eles foi concedido pelo Criador. Mas nem sempre é assim. Quando a cultura da iniquidade, mantida e promovida pelos senhores privilegiados pela competição e pelo individualismo, que com poder em mãos satisfazem apenas seus desejos,
Quando essa cultura entra nas mentes e nos corações dos homens, ela se naturaliza. Daí um europeu sequestrar um africano, colocar correntes em seus pés e trazer para seu próprio país como uma propriedade sua, para que trabalhe à força. Se torna algo que a sociedade olha e diz: ah, mas sempre foi assim. Ah, mas você acha que você pode mudar isso. Ah, mas não foi eu que comecei a escravidão. E então passamos a viver num mundo que não existe, numa realidade simulada, programada, influenciada, e isso chega ao ponto de se naturalizar, se espalhar horizontalmente. Aquele que tem o poder mental, tem todo o poder. Ele pode fazer do seu amigo inimigo e do seu inimigo amigo. Ele pode te colocar contra seu maior aliado. Ele pode soprar o ódio diretamente em seu coração. Ele pode te fazer se levantar de seu sofá para ir tirar a vida de um inocente. E você não é capaz de resistir a ele, senão por graça divina. Mas isso significa que devemos aceitar tal realidade. Devemos aceitar que tais pessoas continuem com seu poder, entrando em nossas mentes e em nossas emoções, e criando uma realidade que não existe para nos colocar contra os que são iguais a nós? Não. Devemos entender como tudo isso funciona e saber como podemos lutar contra isso, mesmo que seja somente por graça divina. A realidade alternativa, a simulação de um mundo inexistente, vem sendo a maior ferramenta de controle da cultura da iniquidade. Ela faz as pessoas voltarem-se umas contra as outras na escala horizontal. Ela torna o sujeito ao lado nosso inimigo, mesmo que ele esteja a quilômetros de distância. E em escala vertical, ela faz o sujeito de cima pisar no de baixo. Ela faz as pessoas terem controle sobre cada aspecto da vida daqueles que são inferiores a ele. E ela torna aqueles que estão no topo, aqueles que têm tudo, aqueles que são tudo, em semideuses adorados, venerados e desejados. Essa é a forma de controle mais eficaz, mais elaborada já criada. Mas nesse exato momento, talvez você pense, isso pode até ter certa base na realidade. Mas não é tudo isso. Não devo me incomodar. Ou mesmo um dia vai passar. E concordo, vai passar. Concordo, até que talvez você não deve se incomodar. Pois, como eu disse, a cada um o seu dom e a cada um sua tarefa. Mas não concordo que a cultura da iniquidade não seja tudo isso. Imagine o seguinte cenário. 5 homens foram condenados juntos à prisão perpétua. 10 anos depois, um parente de um daqueles homens, que morava muito distante, passou a visitá-lo. E conforme as semanas se passavam, nas visitas ele percebeu que 2 dos homens, com benefícios dentro da cadeia, passaram a criar uma dinâmica de exploração sobre os outros 3 que chegava a beirar a escravidão. E esse parente notou ainda que nenhum dos 5 parecia perceber ou se preocupar com tal dinâmica, até que ele decidiu reclamar de tudo aquilo. Acontece que na próxima semana, ao ir visitá-los, o guarda avisou que tinha acontecido uma briga e estavam todos mortos. O último sobrevivente morreu no hospital devido aos ferimentos. Ora, a reclamação do visitante não fora de alguma maneira mal intencionada, muito menos baseada em fatos irreais, ela estava consolidada numa verdade verificável. No entanto, resultou em desastre. Entretanto, outro cenário poderia ter ocorrido. Os homens poderiam negar uns aos outros que tal dinâmica de opressão existia entre eles, e que aquilo tudo era uma mera tentativa do visitante de causar intriga. Dessa forma, o inimigo seria o visitante. E isso poderia até mesmo levar a que a dinâmica, agora sendo aceita de forma inconsciente, se tornasse ainda mais forte. Ao trazer uma verdade incômoda, que vem abalar as estruturas, os grandes homens que trouxeram transformação ao nosso mundo, os idealistas, os lutadores pela justiça, colocaram a sociedade diante de um dilema: enfrentar o problema e aceitar as consequências de tal enfrentamento, ou negá-lo para manter a coesão que existe mesmo em meio à iniquidade. E ao longo da história, sempre que um dilema é trazido à tona, surgem pessoas de ambos os lados, e isso é de certa forma natural. Por exemplo, neste exato momento, o planeta corre sérios riscos de sobrevivência. E para evitar esse desastre, a sociedade teria de mudar drasticamente sua forma de consumo e produção. E isso acarretaria o fim de cadeias produtivas inteiras e na responsabilização de homens muito ricos e poderosos. Mas nossa civilização vem negando os apelos científicos em troca de manter nossa paz aparente. Ou seja, a coesão que mantém tudo funcionando, mesmo que em direção ao fundo do poço. A pergunta que devemos nos fazer é: devemos aceitar tudo o que se nos é imposto em troca de uma paz aparente? Ou devemos sair da zona de conforto, enfrentar nossas responsabilidades e mesmo as consequências que advêm,
em troca de uma condição muito melhor a longo prazo. Uma sociedade em guerra. A cultura da iniquidade não é uma formação estática, ela evolui por si mesma, talvez com um objetivo, talvez apenas tentando tragar a tudo, expandir e destruir, mas evolui. Os sinais da iniquidade no tempo atual são indícios de suas próximas etapas. Uma sociedade não apenas desconectada, cada um em seu próprio pequeno mundo, como no conto do Pequeno Príncipe, uma sociedade de indivíduos que não enxergam os outros, mas que competem entre si e, ainda pior, competem entre si porque estão frustrados. Essa cultura se alimenta de sua frustração e de seu ódio. Ela precisa que seja assim, pois ao olhar ao redor você quer o que não tem, mas você não vê as correntes em que está preso. Então você não vê que não tem, porque alguém em algum momento decidiu que você não deveria ter. Você é um peixe no oceano, que por estar nele não sabe que o oceano existe e as marés te levaram sem que percebesse. E no ponto em que está, você simplesmente pensa que merecia mais. Então essa cultura tenta dizer a você que é responsável por lutar por esse mais. Mas contra quem você tem que lutar? Contra o que está do seu lado, porque você sabe que não pode lutar contra um poderoso. Você está ciente de suas capacidades. E você está certo. Você não deve lutar contra um poderoso. Mas se você passar a enxergar o oceano, se você passar a enxergar onde essas ondas te levam, e ver as correntes que te prendem, você verá que lutar contra quem está do seu lado, contra o seu igual, contra quem vive nas mesmas condições que você, ou mesmo com algumas diferenças, não adiantará nada. Alguém ainda decidirá o que você merece e o que você não merece. E não importa contra quantos iguais a você lute, ele tem poder suficiente para não deixar que você alcance o que deseja, porque é assim que tem que ser. O nome desse alguém é cultura da iniquidade. Você quer ser uma pessoa feliz, você quer ser uma pessoa prestigiada, você quer ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa, e da mesma maneira tem que lutar contra essa cultura. Mas como o peixe no oceano, não a vê. Então você é rodeado por suas criações, e ela coloca você contra os demais. Ela constantemente age para trazer ódio, dor, frustração e sofrimento à sua vida. Ela quer tornar você um animal, uma besta fera que age como se não tivesse um cérebro para pensar e seu coração diz não. Seu coração protesta e todo o seu ser busca o equilíbrio. Mas ela continua, a cultura ainda persiste, e eu, você e todo mundo continuamos mergulhados nela. Ela não quer que sejamos quem fomos criados para ser. Ela quer que sejamos os escravos, os animais de carga, os cavalos de guerra que ela precisa para expandir e destruir, mas seu coração continuará protestando, porque ser é mais importante que tudo. Não importa o que tivermos, mesmo que tenhamos o mundo inteiro, se não sermos o que nascemos para ser, não somos nada. Ou menos que nada. Mas ainda não para por aí. Essa cultura deseja não apenas que vivamos como se os outros não existissem, enxergando apenas a nós mesmos, nossos parceiros, que satisfazem nossos desejos carnais, e nossa família, que satisfaz nossa carência afetiva. Vivendo como se fôssemos obrigados a viver. E por isso temos que tirar das pessoas apenas o que precisamos, mesmo daquelas que amamos. Competindo com o mundo inteiro o tempo todo, e com todos os que estão no mesmo nível que nós, porque somos realistas e sabemos que não podemos lutar contra quem é mais forte que nós, seríamos completamente destruídos. Mas essa cultura não se satisfaz apenas com isso. Ela precisa de ainda mais para não morrer. Ela quer que guerreamos uns contra os outros, que lutemos uma luta de morte, que estejamos dispostos a tirar a vida de inocentes. E quando ela não consegue isso, como é com a maioria dos casos, ela tenta nos tornar insensíveis ao ponto do sadismo, ao ponto de vermos o sofrimento do mais fraco e chegar a sentir prazer, ao ponto de desejar e causar a dor na vida de quem sequer conhecemos, de quem nunca fez nada contra nós, porque é dessa dor que essa cultura se alimenta. Mas nós, mulheres e homens com um cérebro orgânico e vivo dentro da cabeça, que existe para ser utilizado e pensar, usar as capacidades que temos, nós que temos um coração quente de carne e cheio de sangue, esse mesmo coração, quando nosso cérebro avisa o que algo está errado, ele continua protestando e gritando não, porque somos de carne e não de trevas, porque fomos criados por um Deus bom para espalhar luz por onde passamos. Quando vemos a dor do perseguido,
Não somos indiferentes. Não desejamos o mal ao inocente, a fome ao pobre e nem aumentamos o sofrimento na vida das vítimas. Somos de verdade. Então o recado que nosso coração nos dá é claro. Não é possível aceitar injustiça. Não é possível aceitar desigualdade, guerra e sofrimento. Exploração e escravidão não são naturais. Não são coisas que Deus, como Pai e Criador, desejaria de seus filhos. E continuaremos protestando. E mesmo que não possamos enfrentar um poderoso, podemos enfrentar essa cultura e cada uma de suas pequenas peças que cruzarem nosso caminho, cheias de insensatez, de insensibilidade, vivendo seu próprio mundinho e sentindo prazer na dor do mais fraco, receberá o golpe. Sim, cada uma dessas malditas pecinhas que cruzarem nosso caminho receberá o golpe. E essa cultura receberá o golpe, e para cada golpe que ela desferir contra um de nós, ela receberá de volta um contragolpe com o dobro da força, até que seja subjugada, humilhada, e de joelhos não possa nos fazer mais nada, não possa nunca mais nos colocar uns contra os outros, não possa nos fazer nos matar buscando coisas e condições que não podemos alcançar. Aí sim, um dia, veremos cada um desses poderosos que se sustentam sobre essa cultura, fracos e indefesos, sem poder algum em mãos, porque é essa cultura que alimenta os homens, que tem o poder do dinheiro em mãos, e com ele subjugam a sociedade com uma cultura sádica e de baixa qualidade, que sugam da sociedade tudo o que podem, espalhando miséria e indiferença. Os homens que bebem das trevas para espalhar as trevas, eles se tornarão tão opacos que nós juntos teremos tanta luz ao caminharmos que seus olhos se ofuscarão e ficarão cegos e perdidos. A evolução é inevitável. Lá no início da nossa sociedade, algumas tribos tinham a tradição de efetuar sacrifícios humanos oferecidos ao sol para que ele continuasse caminhando pelos céus e para acalmar os espíritos, em troca de ter uma boa colheita. Não vemos mais isso no mundo de hoje. Em algum momento, as tribos guerreavam e na tribo vencedora, o exército oferecia o seu melhor soldado para que fosse morto e servisse de alimento para os outros soldados, de forma que todos eles, ao comerem a carne do melhor soldado, adquirissem seus bons atributos de batalha. Tal prática não existe mais no mundo atual. Mesmo o canibalismo está num passado distante. No início da civilização, as primeiras formas de justiça visavam causar dor e sofrimento ao criminoso. Em alguns casos narrados por Focal, pessoas tinham sua carne perfurada e no buraco era derramado óleo fervente. Em outros casos, a pele da pessoa era arrancada. Ela era coberta de sal e colocada ao sol para morrer. A própria crucificação era uma prática que levava a uma morte lenta e dolorosa. E no mundo atual, vemos que mesmo a pena de morte está sendo abandonada pelas nações, sendo a justiça atualmente voltada a afastar o criminoso da sociedade, cortar o ciclo de cometimento de crime e, nos casos possíveis, ressocializá-lo. A escravidão, por exemplo, foi abolida no mundo não faz nem 300 anos. Esses são sinais de que, mesmo que nossa sociedade tenha momentos de involução e outros de evolução no curto prazo, ou seja, nossa linha sobe e desce no gráfico, no longo prazo ela está sempre mais alta do que foi há séculos atrás. Ou seja, a sociedade evolui de forma inevitável, assim como os organismos vivos, pois, sendo ela formada por seres vivos, em evolução em grande escala, está ela também evoluindo. Nosso mundo não fica estagnado nem anda para trás. Com certeza, se conseguíssemos uma luneta que olhasse num futuro distante, não veríamos guerras, fome, nem mesmo armas. Quem sabe em quanto tempo o próprio mal será erradicado. E digo quando, e não se. Porque se o mundo evoluiu de forma inevitável, é ilusão crer que o mal seja eterno. Em um momento ou outro, ele será derrotado definitivamente. Acontece que essa mesma sociedade precisa de tempo para distinguir ele. Percebê-lo, separar o joio do trigo, pois muitas vezes apontamos o dedo para o Messias e o chamamos de iníquo porque ele come com ladrões e prostitutas, e em outros momentos adoramos demônios disfarçados de anjos de luz, ou seja, precisamos saber distinguir, precisamos reconhecer o mal, e isso leva tempo, mas é inevitável que quando o joio for separado do trigo, ele será queimado. Nosso mundo não nasceu para ter dilemas, problemas e dificuldades. Ele tem, pois faz parte do progresso, mas ele avança. Alguns acreditam que rapidamente, ao ver as grandes coisas que já fizemos, ao ver os grandes homens que já surgiram, outros, com uma visão mais pessimista, acreditam que ele evolui muito lentamente.
Mas o tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. O que para nós pode estar num passado distante, em escala planetária pode ter acontecido ontem. Nossa raça tem 100 mil anos existindo na Terra. Nossa civilização, apenas 10. E nosso planeta permanecerá aqui ainda por 1 bilhão. O que seria esses 10, frente a 1 bilhão que ainda vem? Obviamente, o que digo não é fato de que devemos sentar e esperar que a evolução aconteça. Evolução social é feita por seres sociais. Sem eles, ela não existe e ela só vem acontecendo por eles. Mas, como eu disse, a cada um seu dom e a cada um sua tarefa para com ele. Ao longo da história, tem seres que colaboram mais ou menos com essa evolução. Os que colaboram mais são protagonistas. Muitos deles entram para a história e qualquer um pode ser protagonista. Basta ter o desejo e as ferramentas necessárias em mãos, e tais ferramentas estão ao alcance de todos. A maioria é apenas espectadora. Ela participa do progresso, mas em sua devida esfera, em sua tarefa essencial para manter a máquina mundo funcionando. Outros, na realidade, são como células de uma doença atacando o corpo. Alguns para manter a cultura de iniquidade com a qual se beneficiam, outros para defendê-los mesmo sem se beneficiar com nada. Esses últimos são os espectadores que foram arrastados por uma onda para deixar de fazer suas tarefas essenciais para atacar os anticorpos que lutam para sanar o corpo da nossa sociedade e levar o mundo ao progresso. E não importa quanto dinheiro um homem tenha, não importa quanto poder um homem tenha, ou quantos desses homens surjam ao longo do tempo, não importa que o mal impere, que erga seus reis e dominem todo o sistema. Sistemas se desvanecem, reinos poderosos caem, e esses homens, nem que tenham toda a riqueza do mundo e todo o poder do mundo, não podem evitar que esses pequenos anticorpos nasçam, se tornem protagonistas de seu tempo e ergam a sociedade mais alto do que ela estava antes dele. Entrem para a história, não como párias do atraso, como doenças que lutaram em favor da injustiça, mas como homens de honra que levaram toda uma sociedade e que serão lembrados eternamente por defenderem seu povo, por defenderem o bem, por defenderem o oprimido, o fraco, o pobre, o perseguido, as vítimas. E eles surgem em maior ou menor grau como que enviados pela natureza a esse mundo, servos do Altíssimo com luz em suas mentes e guiando-nos à luz em direção à evolução inevitável desse mundo.